te lhe dar. Os judeus ainda não o reconheceram, mas nós já recebemos Jesus Cristo por Filho de Deus, e por isso somos salvos e também feitos filhos de Deus. Aleluia! Os judeus ainda estão esperando o Messias, mas a palavra diz que aqueles que eram seus o rejeitaram. Amém? E por causa disso nós recebemos. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Por isso os gentios hoje conhecem o Evangelho, a pregação do Senhor Jesus. Porque os apóstolos, Pedro, Tiago, todos os outros apóstolos que ficaram depois da ressurreição de Jesus, eles pregaram o Evangelho somente aos judeus. Mas Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Amém? Somos nós. Aleluia. Então, igreja, Paulo, antes chamado Saulo, era um homem muito bem colocado na sociedade. Era um homem que estava ali com uma grande posição. Era um defensor da lei judaica. Ele era um homem muito bem instruído na lei judaica. Ele era um homem que protegia a lei. Aquele homem foi ensinado aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um homem de muita fama. Era um professor muito requisitado. Então aquele que podia aprender com Gamaliel era a mesma coisa que hoje você poder aprender na melhor faculdade do Brasil, na melhor faculdade do mundo. Era fonte de conhecimento. Gamaliel era um homem que era respeitado. E Saulo foi criado ali aos pés dele, aprendendo sobre as leis. E por isso Saulo se tornou um homem que defendia a lei com todo zelo. Mas Saulo tinha posição. Saulo tinha direito de carregar documentos. Saulo tinha direito de carregar nas suas mãos cartas, documentos, para ir atrás de quem se levantasse contra a lei judaica. E quando Jesus morreu e ressuscitou, aquela mensagem de Jesus começou a se espalhar de tal forma, porque depois que o Espírito Santo veio, aquele que não pregava começou a pregar, aquele que não fazia a obra começou a fazer. E Pedro pregou em um só sermão, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor Jesus. E o Evangelho ia aumentando, multiplicando. E por causa disso, muitos iam sendo acrescentados à igreja de Deus. E Saulo preocupado com este crescimento dessa fé. Ele achava que a lei judaica não poderia ser tocada, porque eles estavam esperando o Messias. E Jesus disse: eu sou aquele que havia de vir. Eu sou aquele que o Pai enviou. Eu sou. Então, Saulo estava cuidando com zelo da lei e perseguia os cristãos. Perseguia aqueles que reconheciam o Messias já veio. Esses cristãos que reconheciam que o Messias já tinha vindo eram judeus. Esses reconheceram. Há uma grande parte de Israel que ainda não reconheceu, os ortodoxos, mas os messiânicos já reconheceram a vinda de Jesus. Então os cristãos naquela época eram judeus. E Saulo começou a perseguir, porque eles criam em Jesus, porque eles criam que Jesus tinha ressuscitado, porque eles criam que ele era o Messias. E Saulo começou a perseguir os judeus, os cristãos. Houve um momento em que Saulo estava diante de Estevão, o primeiro diácono da palavra do Senhor. E aquele jovenzinho estava ali falando sobre Jesus. Ele falava de Jesus com uma autoridade tremenda. Mas Saulo estava ali ao redor. E quando Estevão falou as mesmas palavras de Jesus, quando Estevão começou a dizer: ele é o Cristo, ele é aquele que havia de vir, ele veio para perdoar
Vai ser assim com você também, meu irmão. É verdade. Quando você começar a pregar a palavra de Deus, Boa. muitos vão pegar em pedras. Verdade. Muitos vão pegar em pedras para atirar contra você. Mas seja fiel. Seja fiel. Fiel até a morte. Você vai receber a coroa da vida. Amém? E eles pegaram em pedras para apedrejar Estevão. E mesmo diante da ameaça, Estevão não parou de falar. Eles não aguentaram aquela palavra. E eles apedrejaram Estevão. Apedrejaram. E Estevão, antes de morrer, eles tiraram de Estevão uma capa e jogaram aos pés. Adivinha de quem? De Saulo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. E quando Estevão continuou ali sendo apedrejado, ele teve uma visão. Aleluia. Diante das pedras que estão lançando contra a tua vida, você vai ter a visão da bênção e do propósito do Senhor para a sua vida. Aleluia. E você vai seguir adiante, porque você vai ver a verdade do Senhor na sua vida. Você vai ver o quanto Ele é verdadeiro na sua vida. Aleluia. E quando você vê a verdade do Senhor na sua vida, podem jogar pedras, podem apedrejar você, e você vai dizer: o que eu tenho é verdade, o que eu tenho é verdadeiro, o que eu tenho ninguém pode arrancar de mim. E você vai ir até o fim, porque o Senhor vai te capacitar. E diante da visão de Estevão, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos. Aleluia. Não tem, igreja, não tem ânimo maior, nem estímulo maior para você do que quando você vê o céu aberto sobre a sua vida. Aleluia. Quando você vê o céu aberto sobre a sua vida, você vai se levantar, você vai ficar animado espiritualmente, você vai se fortalecer no espírito quando você vê o céu aberto. Aleluia. E ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Aleluia. A nossa fé é verdadeira, igreja. Nós não cremos no homem de pau, nós não cremos na imagem de pedra, nós cremos no Filho do Homem que está sentado à direita de Deus. Aleluia. E você vai ter visões espirituais do reino de Deus, e isso vai levantar a sua vida, e nunca mais a sua vida vai ser a mesma, porque você vai começar a viver as coisas espirituais. Aleluia. E vai começar a lidar com Deus com uma vida espiritual. Aleluia. Porque isso aqui é espírito. Isso aqui é espírito. A Bíblia é outra mente. A Bíblia tem outra mente. Você não pode ler a Bíblia com a sua mente natural. Você não pode, porque você não vai entender nada. Mas se você ler a Bíblia com a mente do Espírito, você vai discernir as palavras do Senhor. Porque a Bíblia é uma outra mente. Você quer conhecer a mente do Senhor? Aleluia. Eis aqui a palavra de Deus. Essa é a mente do Senhor. E quem pode conhecer o Espírito do Senhor, senão o Espírito de Deus? Aleluia. 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 Ele vai fazer você conhecer as profundas riquezas no saber e no conhecer de Deus. Aleluia. Estevão foi apedrejado neste momento em que ele disse que via Jesus. E ele morreu. Saulo então estava ali com a capa sobre os seus pés. Mesmo vendo Estevão morrer apedrejado, Saulo não fez nada. Ele continuou na sua sina, continuou na sua força, continuou ali na sua determinação de tirar qualquer um que fosse contra as leis judaicas, a Torá, a palavra, o Velho Testamento. Nessa época eles tinham a Torá, porque foi dada por Moisés. Amém? Depois foi chegando os novos livros. Isaías eles já tinham em pergaminho. Alguns livros dos profetas eles já tinham. Então eles foram tendo já conhecimento de várias coisas. Quando Jesus veio, tudo já estava escrito. Os escribas, os fariseus tinham conhecimento. Eles sabiam que tudo que Jesus estava falando estava escrito na lei. Os profetas tinham profetizado, os profetas tinham falado. Então eles já sabiam
Então vamos continuar aqui com Saulo. Saulo continuou na sua determinação. E ele então pediu uma carta. E ele disse: eu vou para Damasco. Porque Damasco era um lugar central. Damasco era um lugar onde muitas coisas aconteciam. Era uma cidade onde muitas coisas aconteciam, muitas pessoas passavam. Havia centros lá comerciais, havia aglomerações de pessoas. E Saulo pensou rapidamente: se essa mensagem chegar a Damasco e se espalhar em Damasco, de Damasco facilmente vai se espalhar para todos os outros lados. Então ele pediu carta. E ele disse: eu vou para lá. E todos aqueles que creem nesse Jesus, todos aqueles que pregam esse Jesus, nós vamos prender, nós vamos tirar, nós não vamos permitir, nós vamos acabar com essa fé, nós vamos acabar com essa pregação. Mas Saulo, indo no caminho de Damasco sobre um cavalo, aparece uma luz no céu diante de Saulo, que é jogada sobre os seus olhos. E quando aquela luz bate nos seus olhos, Saulo, que era um homem tão poderoso, tão temido, tão respeitado, aquele homem cai do cavalo. Ele cai do cavalo, porque a luz o cegou. Talvez você esteja pensando: que coisa ruim. A luz que veio do céu cegou. Que coisa ruim. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Saulo. Quando você se torna cego para você mesmo, quando você se torna cego para este mundo, quando você se torna cego para a sua vontade, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Saulo se tornou cego e caiu. Quando nós encontramos com Ele, esse é o nosso destino. Nós caímos. Caímos diante das nossas fraquezas e diante da grandeza de Deus. Vemos o quanto somos falhos e pequenos, e vemos como Ele é grande e perfeito. Vemos como somos impuros, vemos quanto Ele é santo. Aleluia. Nós começamos a nos ver e a ver o Senhor. Nós nos vemos e vemos o Senhor. Nós nos vemos e vemos o Senhor. Mas a primeira coisa que acontece quando você está cego, a sua audição espiritual, ela se abre e você começa a ouvir a voz de Deus. Porque Saulo ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou quem você persegue. Eu sou quem você está perseguindo. Eu sou quem você quer prender. Eu sou quem você quer apedrejar. Sou eu, Saulo. Sou eu. Você está achando que é aquela pessoa? Quando você está contra alguém que é chamado do Senhor, você não está contra aquela pessoa. É ilusão você achar que quando você está contra alguém que tem o chamado do Senhor, você está contra aquela pessoa. Não, eu sou Jesus a quem você persegue. Você não está perseguindo os meus que estão pregando, você está me perseguindo. Você está me perseguindo, Saulo. Se você está sendo perseguido por alguém, não deixe seu coração fechado, porque essa perseguição é a ele, é por causa dele. E que honra, que honra você tem de ser perseguido por causa dele. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado aqueles que sofrem calúnias e falam mal de vocês por minha causa. Grande será o vosso galardão.
Mas se você está perseguindo, eu quero te dizer, você está perseguindo Jesus. Ele é quem você persegue. Aleluia. E quando Saulo se encontrou cego, ele foi levado para a casa de um homem. E depois de passar um tempo, para a gente cortar aqui, Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber nada. E aí veio a ele uma visão. O Senhor disse a ele que ia chegar um homem chamado Ananias, ia colocar sobre ele as suas mãos, ele voltaria a enxergar. Tudo isso se cumpriu. E quando Deus falou para Ananias: Ananias, vá na rua chamada direita, tem um homem, tal. Mas Senhor, esse que o Senhor quer que eu vou lá colocar as mãos sobre ele, Senhor, este homem persegue os cristãos, ele prende os cristãos. E ele ouviu aquilo que jamais a carne, o homem natural, poderia imaginar. O homem natural jamais poderia imaginar que sairia da boca de Deus estas palavras. Assim como o homem natural que olha para você não pode imaginar o que sai da boca de Deus a seu respeito. Mas Deus disse para ele: este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Muita gente diz assim: fulano crente, fulano pregador, aquele tal que eu vi assim assado, aquele fulano, aquela. O Senhor diz: é para mim um vaso escolhido. Aleluia. O Senhor vai fazer obra grandiosa e vai confundir aqueles que são com aqueles que não são, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, igreja. Amém? Esse é o nosso Deus. Talvez você pense: aquela pessoa que eu estou orando, não sei, eu acho que piorou. Aquela pessoa não quer saber nada de Deus. Coloca na mão do Senhor. Porque essa pessoa que fala mal, essa pessoa que não quer saber de nada, essa pessoa que critica, essa pessoa que fala que igreja é isso, aquilo, um dia vai cair do cavalo, igreja. Vai cair do cavalo, aleluia. E ela vai ter um encontro com Jesus, aleluia. E quando ela tiver um encontro com Jesus, ela vai se colocar como um vaso nas mãos do Senhor, aleluia. E aqui Paulo, então, Saulo ainda vai, recebe Ananias, é curado. Ele então entende que o Senhor Jesus é verdadeiro, que toda a pregação dos cristãos é verdade, e ele se coloca à disposição de Deus. E agora o nome dele é Paulo, que significa pequeno. Um homem que agora vai viver em humildade, vai viver passando dificuldades, sendo perseguido, preso. Um homem que vai apanhar, vai levar açoites. Um homem que vai ser espancado. Um homem que vai cair sobre o mar e quase morrer afogado. Mas a mão de Deus estava com Paulo, livrando da morte. A caminhada de Paulo não foi fácil, igreja, mas ele não desistiu. Nós somos frutos de Paulo. Paulo, junto com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus deu a ele uma missão. E nós estamos aqui porque Paulo disse: eu estou aqui, o que eu tiver que padecer, eu vou padecer. Paulo ficou preso muitos anos. Paulo morreu degolado, depois de muitos anos preso. Mesmo assim, em cadeia, ele enviava suas cartas. Ele queria estar com a igreja. Ele enviava os seus lenços e as pessoas eram curadas. Ele enviava as instruções. As igrejas, você pode ler as igrejas de Éfeso, Coríntios, todos esses livros eram igreja, onde tinha igreja. Quando você lê a Bíblia, você vê Efésios, você vê Coríntios, Tessalonicenses,
Paulo enviava cartas doutrinando a igreja, ensinando a igreja. Paulo foi um instrumento do Senhor para a nossa vida, igreja. Paulo enviou cartas a estes lugares, mas chegou aqui, Igarapé, aleluia. As cartas de Paulo chegaram aqui, Igarapé, e pelo Espírito Santo, hoje nós somos doutrinados pelo Espírito de Deus, somos guiados pela palavra, porque é o Espírito Santo de Deus, ele deixou escrito na palavra: a tua palavra é a verdade, aleluia. Por isso você não tem que ter dúvida se você está fazendo a coisa certa, de seguir a Jesus, de andar com Jesus. Você não tem que ter dúvida se essa é a decisão certa para a sua vida, porque Paulo vai nos ensinar a viver nessa vida, a passar necessidade ou viver em fartura. Paulo vai nos ensinar que viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo vai nos ensinar o que é sofrer por Cristo. Mas Paulo também vai ensinar que nós temos uma coroa, nós temos uma recompensa. Glória a Deus. Nós temos uma recompensa. Aquele que seguir a sua vida e for fiel, há uma recompensa para você. Paulo continuou fazendo o seu trabalho, e nós hoje podemos ver na vida de um homem o que o Espírito Santo fez. Paulo permaneceu com a sua visão não tão boa mais como era, talvez para lembrar o que o Senhor Jesus fez na vida dele. Mesmo assim, ele não usou disso para ser um empecilho na obra do Senhor. Paulo era um homem anti-Saulo, arrogante, caiu do cavalo, foi humilhado, 3 dias, 3 noites sem comer e cego, não tinha controle de nada na vida dele. Mas a partir deste momento, o Senhor Jesus tomou a vida de Paulo nas mãos. Glória a Deus. E fez dele um homem de Deus, um pregador, mesmo que perseguido pelos próprios cristãos, porque os primeiros cristãos não podiam entender que Jesus tinha chamado aquele que estava prendendo cristãos. Mas o tempo mostrou que Paulo era um vaso escolhido, era um vaso escolhido de Deus. Hoje nós vivemos muitas coisas lindas, muitas coisas maravilhosas, e às vezes nós choramos porque pensamos que estamos sofrendo. Mas o Senhor nos deu um tempo tão maravilhoso. Ele nos colocou na era da graça. Na era da graça nós somos perdoados. Na era da graça nós somos aceitos. Na era da graça nós somos vaso escolhido. Na era da graça nós somos salvos. E nós estamos vivendo fruto do que Paulo deixou para nós. Talvez, meu irmão, você já pensou em parar. Talvez você já pensou em largar tudo no que se diz referente à fé, no que se diz referente à palavra. Talvez você disse: não é para agora, não, eu não vou servir agora, não vou abrir mão disso da minha vida, não. Ah, meu irmão, isso que você está passando, perto do que Paulo passou, é só uma pontinha. Eu quero te encorajar nesta noite a entender o preço do Evangelho, porque Jesus pagou um preço impagável. Ele deu a sua vida, mas depois de Jesus outros também deram a sua vida, e nós estamos comendo frutos de homens que foram presos, espancados, torturados, porque a igreja primitiva foi a igreja perseguida, a igreja que foi morta, a igreja que foi levada para a arena e comida por leões, a igreja que era jogada em óleo quente e fritada viva. Nós vivemos fruto de uma igreja que sofreu. Nós não temos motivo para abandonar Jesus.
vida diante de Deus, com a sua vida diante da cruz, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo o preço, o sangue derramado pela sua vida. E ainda hoje, homens e mulheres dão o seu coração, dão a sua vida, dão a sua juventude, dão o seu tempo para aprender e pregar a palavra, seja no púlpito, seja na rua, seja na praça, seja de casa em casa, porque a palavra diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia. Foi para isso que Ele te chamou, igreja missionária, para fazer a obra do Senhor e não deixar que os sofrimentos da sua vida pessoal tire você do que Deus colocou você para fazer. O tempo está terminando. Se você morrer, você vai encontrar com Jesus. É lucro, é lucro. Aleluia. Se você viver, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, porque o preço foi alto demais. A sua fé está provada, e mais provada ainda, porque depois de 2000 anos você está aqui declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que havia de vir. Jesus Cristo é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. O Senhor tem nova vida pra te dar, esperança e liberdade, vitória e santidade. Só o Senhor pode lhe dar, em amores passageiros, aventuras sem sentido. Sua vida você tenta hoje estruturar. A tristeza e a agonia, e no fim da noite chegam, faz você perceber que tudo tem que mudar. O Senhor tem nova vida pra te dar, alegria, amor e paz nele encontrarás. O Senhor tem nova vida pra te dar, esperança e liberdade, vitória e santidade. Só o Senhor pode lhe dar. Não adianta andar sem destino. Jesus é o perfeito caminho. Ele abre as portas pra você passar, e a vida eterna então alcançar. O Senhor tem nova vida pra te dar, alegria, amor e paz nele encontrarás. O Senhor tem nova vida pra te dar, esperança e liberdade, vitória e santidade. Só o Senhor pode lhe dar. O Senhor pode lhe